A terceira vara federal em Juiz de Fora anunciou hoje que não cabe mais recurso contra a decisão que considerou que Adélio Bispo de Oliveira não pode ser punido criminalmente. Adélio esfaqueou o então candidato à presidência Jair Bolsonaro em setembro do ano passado. Em 14 de junho, a Justiça concluiu que ele tem transtorno delirante persistente. Como o Ministério Público Federal e o presidente Bolsonaro não recorreram contra a decisão, a Justiça encerrou o caso. Adélio cumpre medida de segurança de internação por prazo indeterminado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações com dados compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sem autorização judicial. O ministro acolheu um pedido de defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL. A decisão do ministro Dias Toffoli suspende investigações do Ministério Público e processos no país que tenham como base dados bancários e fiscais compartilhados pelo COAF, pela Receita Federal e pelo Banco Central sem autorização da Justiça e para fins penais. A decisão é válida quando esses dados vão além da identificação dos titulares das operações bancárias e dos valores movimentados. O ministro atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, que entrou como parte interessada num outro recurso sobre o tema apresentado pelo Ministério Público Federal ao Supremo em 2017. Dias Toffoli lembrou o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade em que ele foi relator, quando afirmou que o acesso às operações bancárias se limita à identificação dos titulares das operações e dos montantes globais, estando vedada a inclusão de qualquer elemento que permita identificar sua origem ou a natureza dos gastos. E afirmou ainda que o Ministério Público vem promovendo investigação criminal sem supervisão judicial, o que é de todo temerário do ponto de vista das garantias constitucionais que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. O ministro ressaltou que a decisão não atinge ações penais ou procedimentos investigativos nos quais os dados tenham sido compartilhados pelos órgãos administrativos de fiscalização e controle com a devida supervisão do Poder Judiciário e sua prévia autorização. No entanto, pelo menos 2 decisões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal já validaram a obtenção de informações do COAF pelo Ministério Público sem autorização judicial. Uma delas diz que a mera solicitação de providências investigativas é atividade compatível com as atribuições constitucionais do Ministério Público e que, se a legislação determina que o COAF comunicará às autoridades competentes quando concluir pela existência de crimes ou indícios, seria contraditório impedir o Ministério Público de solicitar ao COAF informações por esses mesmos motivos. As 2 decisões, no entanto, não são definitivas e o tema ainda será analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Flávio Bolsonaro é investigado pelo Ministério Público Estadual, suspeito de ficar com parte dos salários de funcionários de seu gabinete quando era deputado estadual no Rio. Na decisão, o ministro Dias Toffoli citou o argumento da defesa de Flávio Bolsonaro de que o Ministério Público do Rio de Janeiro utilizou-se do COAF para criar atalho e se furtar ao controle do Poder Judiciário. O relatório do COAF, a que se refere a defesa, apontou operações bancárias suspeitas de 75 servidores e ex-servidores da Assembleia Legislativa do Rio e revelou movimentações atípicas de R$ 1.200.000 na conta de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. O documento foi elaborado em janeiro do ano passado e encaminhado ao Ministério Público Estadual, antes de Flávio conquistar direito ao foro especial como senador. Em abril deste ano, a Justiça do Rio autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de 8 deputados, do senador Flávio Bolsonaro, de Fabrício Queiroz e de outras 93 pessoas e empresas. No início do ano, a defesa do senador já havia entrado com uma reclamação no Supremo para interromper as investigações. Além da suposta quebra de sigilo, os advogados alegaram que Flávio Bolsonaro não poderia ser investigado pelo Ministério Público Estadual porque já tinha
tinha sido eleito e diplomado senador. O Ministério Público argumentou que, na época, Flávio Bolsonaro não era oficialmente investigado, e sim as movimentações financeiras atípicas na Assembleia Legislativa. Em liminar, o ministro Luiz Fux atendeu o pedido da defesa, mas o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello, manteve as investigações. O coordenador da Lava Jato no Rio, Eduardo Elrage, divulgou nota hoje criticando a atual decisão do ministro Dias Toffoli. O procurador afirma que a decisão monocrática do presidente do STF suspenderá praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil. Segundo Eduardo Elrage, ao exigir decisão judicial para a utilização dos relatórios do COAF, o ministro ignora o macrosistema mundial de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e aumenta o já combalido grau de congestionamento do judiciário brasileiro. Ele classificou a suspensão como um retrocesso sem tamanho. A decisão do ministro Dias Toffoli de suspender as investigações é provisória. A possibilidade ou não de dados bancários e fiscais serem compartilhados com o Ministério Público para fins penais, sem a intermediação do Poder Judiciário, ainda vai ser julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o que está previsto para o dia 21 de novembro. A decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli foi criticada por integrantes do Ministério Público em todo o país. Ouvida pelo jornal Folha de São Paulo, a coordenadora da Câmara Criminal do Ministério Público Federal, Luísa Frischeisen, afirmou que a cúpula do órgão está preocupada com a extensão da liminar, porque iria de encontro a uma questão de ordem já analisada pelo STF. A procuradora Janice Ascari, da Lava Jato em São Paulo, lamentou em uma rede social que esteja em segredo de justiça a decisão em que o ministro Toffoli suspendeu todas as investigações criminais no país inteiro. Na mesma rede, a procuradora Monique Schecker, do Rio de Janeiro, lamentou que as investigações tenham sido suspensas com base na alegada segurança jurídica. O procurador Hélio Telho, do Ministério Público Federal em Goiás, afirmou que a decisão coloca em xeque a própria existência do COAF, além de fragilizar a posição do Brasil no cenário internacional, transformando o país, segundo ele, em um paraíso para o dinheiro sujo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se reuniu hoje à tarde com um grupo de procuradores que trabalham na Operação Lava Jato em Curitiba. Por isso, nós vamos ao vivo, agora para Brasília. Vamos conversar com a repórter Camila Bonfim. Boa noite, Camila. Você tem detalhes dessa reunião, né? Isso, Fachel, boa noite para você, para a Renata e para todos. Essa reunião durou a tarde inteira aqui na Procuradoria-Geral da República. E dela participaram, além da própria Procuradora-Geral, procuradores aqui da PGR e 8 procuradores da Força Tarefa Lava Jato em Curitiba. Ao final dessa reunião, a PGR divulgou uma nota oficial em que relata que a Procuradora-Geral, Raquel Dodge, disse o seguinte, que o apoio institucional, financeiro e de pessoal ao combate à corrupção e ao crime organizado, feito pela Força Tarefa Lava Jato, continuará, para que o patrimônio público seja preservado e a honestidade dos administradores prevaleça, pois o contraditório e a ampla defesa têm sido usados nas ações judiciais para assegurar que o trabalho feito com qualidade e eficiência e que passou pelo crivo de várias instâncias judiciais e do Ministério Público esteja apto a produzir efeitos legais válidos. A PGR reiterou também que é prioridade o combate à corrupção e a outros crimes contra a administração pública, como organização criminosa e lavagem de dinheiro. Diz que essa prioridade segue e que deve ser feita respeitando a integridade e a unidade que são marcas da instituição. Esse encontro ocorre após a divulgação de mensagens pelo site The Intercept Brasil, atribuídas a procuradores da Lava Jato. E segundo a PGR informou há pouco, no final dessa reunião, o coordenador da Lava Jato em Curitiba, procurador Deltan Dallagnol, esclareceu e também agradeceu e disse o seguinte: temos tranquilidade em relação ao que fizemos. Não ultrapassamos a linha ética. Somos um grupo grande que sempre decidiu em conjunto. Sucessivas pessoas passaram por lá, a atuação era técnica e legítima. Hoje, o jornal O Globo, ainda falando de Lava Jato, informou que o procurador José Alfredo de Paula deixou o cargo de coordenador da Lava Jato aqui na PGR. A PGR confirmou que esse pedido dele, do procurador, foi formalizado na última sexta-feira e que ele alegou motivos pessoais.
mas interlocutores informaram à TV Globo que ele estava insatisfeito com o ritmo das investigações na gestão de Raquel Dodge e que alegou que ela ainda não tinha se manifestado em defesa dos procuradores no episódio das mensagens atribuídas a procuradores da Lava Jato. Fachel, Renata. Boa noite, muito obrigado, Camila.